Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, saúdo e acolho como pastor dessa comunidade, guia espiritual que a igreja concedeu a este rebanho, acolho com o abraço de Pai espiritual. Aqueles também que nos acompanham por meio das redes sociais, também saudação, muita paz. Nós estamos hoje celebrando, neste domingo, dia do Senhor. Que bonita palavra que Moisés, lá no Antigo Testamento, aproximadamente 1200 anos antes da Virgem Maria dar à luz Jesus, profeta Moisés, o único, cheio do Espírito, mas não era pleno. Tinha o Espírito de Deus, mas não era pleno. É tanto que ele pecou. Ele desconfiou de Deus. Em um certo momento até questionou Deus. E por isso ele teve o castigo de não entrar na terra prometida. De não entrar na terra prometida. E este Moisés, que tinha o Espírito de Deus, em um certo momento, ele partilhou o seu espírito com 70 pessoas, 70 anciãos. Os demônios do cachorro vão para lá, né? É o demônio mesmo. Querendo tirar a atenção, atrapalhar a pregação. 70 discípulos receberam a unção, a graça do Espírito. E o que acontece? Muitos deles abandonaram esta graça. E 2 deles continuaram a pregar, a proclamar, a profetizar. E um foi denunciar que aqueles não paravam mais de profetizar. Enlouqueceu. Enlouqueceram. Por que não param mais? Eu já escutei também essas coisas, né? Por que ele não para de pregar? Não paro, nem vou parar. É? Então o profeta, e sabe o que Moisés disse? Está com inveja, por acaso? Porque estes abriram o coração e continuam a profetizar? Moisés diz, quem dera que todos se enchessem do Espírito e todos e todas virassem profeta, abrissem a boca, dessem de si tempo para empleitar na pregação, no anúncio da palavra. Veja só, foi o que Moisés disse. Mas isso era impossível naquela época. Agora, há 2000 anos atrás, nasceu um jovem chamado Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, bendito fruto de Maria Santíssima, e ele anunciou que enviaria o Espírito para todos os que crescem na sua palavra e abrissem o coração para receber o Espírito. Atos 2, capítulo 2, estão os discípulos reunidos, e eis que depois que Jesus tinha subido ao céu, ele envia o Espírito. E aquilo que apenas 2 lá em Moisés continuaram profetizando, no dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito e profetizavam. E Pedro abriu a boca, fez um discurso lindíssimo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você pode conferir isso, e ele disse isto, uma das coisas que ele disse. Esta experiência que vocês estão vendo, povo, porque era um dia de grande festa, segundo o Atos dos Apóstolos, o Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, disse que só naquele dia 3.000 pessoas escutaram a palavra
e também abriram o coração e aceitaram a proposta de viverem como cristãos e cristãs profetas. Pedro disse, olha a promessa de Pedro: este Espírito que age no coração destes homens e mulheres que até há pouco instante eram medrosos e estavam trancafiados com medo das lideranças dos judeus e agora se acham cheios de vigor. Este Espírito que foi derramado sobre eles é para vocês também, para os filhos de vocês e para os filhos e filhas dos filhos de vocês. Se cumpriu. Atos 2. Todos nós podemos ser profetas. Todos. Basta abrir o coração. Basta abrir o coração. Mas existem algumas condições para que este sublime, este ilustre, este grande exercício, esse grande ofício da profecia aconteça. Existem algumas condições. E aí eu vou falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, em Atos, em Lucas capítulo 24, no versículo 49, nós podemos, é a primeira condição que Jesus nos coloca para que a gente receba a graça do Espírito de Deus e a gente se torne, então, profeta de Deus, cheios de Deus. Vou ler qual é a condição. Atos 24, 49. Jesus, é o próprio Jesus falando para os discípulos. Eu vos mandarei o prometido do meu Pai. Entretanto, ou seja, no entanto, condição para receber o prometido do meu Pai é que vocês permaneçam em Jerusalém até que sejais revestidos do alto. É preciso permanecer em Jerusalém. Jerusalém era onde Jesus se reunia com os discípulos. Quando Jesus pregava para as multidões e os discípulos não compreendiam, depois Jesus ia para um lugar chamado cenáculo. Era uma sala de, certamente, alguém um pouco bom de condições financeiras. E ele emprestava para Jesus este lugar chamado cenáculo. E Jesus ia explicar os detalhes das Escrituras para os discípulos, ia formar. Na noite que Jesus ia morrer na cruz, onde ia acontecer o mais excelente, o mais grandioso e poderoso e o mais saboroso evento para a nossa vida, a morte e a ressurreição de Jesus, ele criou a Eucaristia, a missa, e ele se reuniu com os discípulos naquele cenáculo. Foi lá naquele cenáculo que Jesus pediu para que eles permanecessem, até que ele derramasse a graça sobre todos e todas que crescem em Jesus e que quisessem viver a experiência de serem conduzidos pela graça do Espírito de Deus. E foi lá que nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os discípulos estão reunidos. Então, Jesus está dizendo para os discípulos permanecer em Jerusalém, exatamente neste lugar. Atos 2, agora já não é Jesus que fala, não é a palavra de Jesus, mas é o Lucas fazendo o relato daquilo que Jesus disse. Olha mais uma vez, Atos 1, 4. Lucas está dizendo, Lucas foi que escreveu o Atos dos Apóstolos, dizendo assim, olha que forte para que nós entendamos. E comendo com eles, Jesus ordenou que não se afastassem de Jerusalém, para que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Cumprimento da promessa
é aquilo que nós ouvimos há pouquinho, que Jesus promete derramar o Espírito para todos e todas se encherem do poder, da graça de Deus e viverem guiados por Deus, cheio de poder, de profecia, cheio de fé, cheio de amor, cheio de sublimidade, não do jeito do mundo. Então permaneçam em Jerusalém. Eu pergunto, nós podemos ir a Jerusalém? Não. Jerusalém não é um lugar lá somente. Jerusalém é o encontro dos irmãos. Jerusalém é o espaço onde os irmãos se reúnem na obediência a que o seu mestre pediu para fazer. Reúnam-se sempre. Não vos afasteis. Jerusalém é o lugar onde os cristãos se reúnem para escutar a palavra, para o louvor a Deus e para a mudança de vida, o amadurecimento da fé e a tomada de decisão de assumir a vida cristã. Tem uma vida cristã e a vida não cristã. O mundo está vivendo um paganismo terrível. E são muitos cristãos que estão vivendo do mesmo jeito dos pagãos. O que é pagão? É aquele que não tem princípio de cristianismo. Vive conforme as suas conveniências. Vive conforme o que lhe for vantajoso. Vive conforme o que lhe der na sua cabeça e disser que é o certo. Vive conforme os seus próprios princípios. É o pagão. É a pagã. Os cristãos devem viver conforme os princípios de Jesus. E é para isso que Jesus pede que nós fiquemos em Jerusalém. Permaneçamos em Jerusalém para constantemente revestir-nos do alto, porque sem a graça do alto, nós somos apenas homens e mulheres vazios que não temos outra escolha a viver a não ser viver conforme os princípios materiais, pagãos e mundanos. Somente. É só revestidos com a força do alto que a gente é capaz de viver como cristão. Então, Jerusalém é o lugar onde eu devo me encontrar. Jerusalém é o lugar onde eu devo estar com os meus irmãos. Jerusalém é o lugar onde eu me reúno com os irmãos, porque sei que ali Jesus vai cumprir sua promessa e derramar sobre todos nós a sua graça. Jerusalém é a minha comunidade de fé. Jerusalém é a minha paróquia. Jerusalém é a minha paróquia, onde eu devo me reunir com os irmãos para me revestir das coisas do alto. Vou dar um exemplo feio, viu? De alguém que ouviu isso e não entrou no ouvido e saiu no outro. João 20, veja só, 19 a 29. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do domingo, do sábado para o domingo, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, ou seja, domingo, segunda-feira, já está dizendo, é segunda, primeiro dia da semana é domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Como era que os discípulos estavam? Trancafiados, medrosos.
chorando o luto amargo de terem perdido aquele que eles tinham colocado toda a confiança. Uma decepção tremenda, uma amargura profunda. Eles estavam em luto terrível. E como se não bastasse isso já ser massacrante, eles ainda estavam com medo de terror. Porque se mataram Jesus, o que iam fazer com aqueles que eram amigos de Jesus? O que eles ficaram quando Jesus apareceu? Eles se alegraram. Onde é que eles estavam? Reunidos no mesmo lugar, no cenáculo. Reunidos no cenáculo. Onde é o seu cenáculo? Você está fiel no seu cenáculo? Você está sempre reunido com os irmãos no seu cenáculo? Tá, mas eu falei que ia contar uma história feia e bonita ao mesmo tempo. Deixa que, olha só, deixa que Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. Fugiu do cenáculo no primeiro dia da semana. No domingo, estava fora do cenáculo. Estava fora da comunidade. Foi cuidar de sua vida. Sei lá o que ele foi fazer. Fugiu. O que acontece? Ele deu uma passadinha por lá depois. Os outros discípulos disseram, cheio de alegria, vimos o Senhor. Mas ele replicou, cheio de dureza, carregando sobre as costas a amargura do luto ainda, a tristeza da morte, carregando no seu coração o cheiro da morte, o medo terroroso. Ele disse, só pôde dizer isso. Olha o que ele disse. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos e não introduzir a minha mão, eu não acreditarei. Os outros viram o Senhor. Estavam reunidos no cenáculo, viram o Senhor e se alegraram. Foram libertos. Houve uma libertação gigantesca. Como diz o povo da água para o vinho. Do dia para a noite. Da tristeza terrorosa, do assombro terrível, para a alegria imensa. Mas Tomé permaneceu mergulhado na tristeza, porque não obedeceu aquilo que Jesus tinha dito. Permanecer em Jerusalém. 8 dias depois do domingo é domingo. De hoje a 8 é domingo de novo. 8 dias depois estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar. Desta vez Tomé estava. Que bom. Que nós olhemos para Tomé e quando vacilarmos e nos afastarmos da comunidade, voltemos logo. Porque senão a tristeza do mundo recai sobre nós. E nós nos sentiremos vencidos. 8 dias depois, Tomé estava. E Jesus, pondo-se de novo no meio deles, novamente disse, a paz esteja convosco. E Jesus foi logo para Tomé e disse, Tomé, veja aqui, tu precisava disso? Coloca tua mão aqui. Precisa tocar em mim? Toque. Precisa? Olha minhas mãos, olha meus pés. Tomé se prostrou diante de Jesus e disse, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse, Tomé, não seja incrédulo. 2 coisas aqui que aconteceu com Tomé, porque estava fora da comunidade. Não viu Jesus, permaneceu com a tristeza da morte e ainda perdeu a fé. Ele disse que não acreditava, só se visse. Fora da Jerusalém, eu corro o risco da minha fé ir perdendo. A gente acha que não,
mas vai perdendo sim. E são muitos que estão perdendo a fé porque não treinam, porque não está exercitando. Muitos por aí. Queira Deus que você não seja um deles. Tomé perdeu a fé, porque não estava na comunidade. Mas 8 dias ele teve a oportunidade de se redimir. E ele então voltou ao convívio, ao cenáculo. Não tem, ou seja, para sermos profetas, cheios do Espírito, esta é a condição que eu estou dizendo hoje. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus, a palavra. É preciso permanecer no cenáculo. Não sair do cenáculo. Pode até ir para o seu trabalho e deve ir durante a semana toda. Mas no domingo, volte ao cenáculo. Para que você não fique com a tristeza da morte e não perca a sua fé. Vou trazer um pouquinho como era também que os cristãos, depois que Jesus subiu para o céu, tinham o bom exemplo dos discípulos que não se afastaram e de Tomé que se afastou e depois precisou se redimir e voltar atrás. E agora os discípulos, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40 a 47, nós vamos ter aqui uma imagem, um relato de como viviam os primeiros cristãos, as comunidadezinhas, né, dos cristãos naqueles primeiros momentos. Vejam só. Ainda com muitas outras palavras, Pedro exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. É essa mesmo, irmãos. Nós, às vezes, corremos o risco de amenizar as situações do mundo. Mas a situação do mundo é perversa, sim, para os cristãos. O mundo é cheio de ideologia, de mortandade, ideologia de aborto, ideologia de gênero, ideologia do relativismo, ideologia de que cada um faz a sua vida, ideologia de que cada um sabe o que quer para si, ideologia de que cada um é que faz a sua verdade, escolhe o que for melhor, e a verdade para si é o que escolhe. O mundo vive mergulhado em ideologias. E essas ideologias, elas são diabólicas. Elas têm tendência a ir enfraquecendo a ideia de Cristo. Não, Cristo disse isso. Não, mas não precisa tudo isso, não. Ah, Cristo disse isso. Ah, mas não é tanto isso também, não. Ah, não precisa rezar tanto assim, não. Ah, não precisa o tempo todo estar na igreja, não. Ah, não precisa o tempo todo, Deus conhece o meu coração. Conhece, e Ele disse que no coração de muitos tem todo tipo de sujeira que de lá sai. Os roubos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, as corrupções, a maldade, a inveja, a fofoca, o orgulho, a ambição e tudo que é tipo de maldade que sai do coração humano. Conhece mesmo Jesus, conhece o nosso coração. Mas não é porque Ele conhece o nosso coração e aí só o fato dele conhecer já está tudo bem. Se Ele conhece o meu coração, então Ele quer fazer uma faxina no meu coração. Faxinar. Tirar tudo que é entulho de ideologias, de modinhas, de pensamentos pagãos e ir colocando o pensamento dele. Paulo diz:
tendes em vós, exortação de Paulo, palavra profética, escuta, porque é profecia. Tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Padre Zezinho já canta para nós. O mesmo sentimento de Jesus, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir o que Jesus sentia, viver como Jesus vivia. Está aqui. Não é como eu quero viver, como Jesus quer. Então veja, Pedro exortava os irmãos com muitas palavras para se livrarem desta geração perversa. Os que receberam sua palavra e aqueles que... E aquele dia elevou-se mais ou menos 3.000 pessoas querendo viver a palavra de Deus. E como era que eles viviam? Aqui está o retrato. Quer saber se nós estamos vivendo como Jesus quer? Está aqui o retrato. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? Os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus e transmitia para a multidão. Estes apóstolos hoje, até hoje, têm os seus sucessores, que assumem fielmente a doutrina de Jesus e transmite para nós. Papa no colégio com os bispos. Então a gente precisa escutar o que a igreja nos pede, o que os nossos bispos nos pedem. Na doutrina dos apóstolos, nós precisamos escutar o que o catecismo da igreja nos ensina. Aprender o catecismo, aprender os dogmas, aprender os sacramentos, aprender as normas, aprender os mandamentos da igreja. É a doutrina dos apóstolos. Então os discípulos permaneciam na doutrina dos apóstolos, eram perseverantes em ouvir. Quando a gente dominicalmente vem à missa, a gente está escutando a doutrina dos apóstolos sendo proclamada cada domingo. Mas também eles viviam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum. Por isso nós temos tantos grupos pastorais, para estarem sempre se reunindo. Nós temos as atividades na igreja, os momentos de formação, para estarem sempre se reunindo. Seja em comum, no mesmo espírito, no mesmo pensamento de Cristo, animando uns aos outros, sendo suporte uns para os outros. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, eles eram perseverantes na reunião dos irmãos, eles eram perseverantes na fração do pão. Que é a fração do pão? Fracionar o pão é partir o pão, quebrar o pão. Aquilo que nós fazemos com a hóstia, quando o padre vai dizer, por Cristo, com Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum e na Eucaristia, partindo o pão. Na Santa Missa. Mas ainda tinha uma outra coisa que eles também eram perseverantes. Eles eram perseverantes nas orações. 4. Eram as formas que os discípulos tinham de viver para estarem firmes e fiéis na profecia, no Espírito de Deus. Primeiro, doutrina dos apóstolos. Tem muita gente hoje que é católico, mas quando a igreja diz uma coisa não concorda. Ah, não concordo com isso. Ah, não concordo com aquilo. Ah, não entendo. Fiéis na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão, que é a missa, e nas orações. Está aqui o retrato. Está aqui o retrato. Eles permaneciam sempre na Jerusalém para estarem firmes nessas 4 coisas. Aí sim, cristão. Cristão de rocha. Cristão verdadeiro. Cristão cheio do Espírito. Cristão feito para vencer o mundo. Cristão feito para triunfar.
cristão feito para chegar ao céu. Doutrina dos apóstolos, reuniões em comum, participação da Santa Missa e as orações. Aqui era a maneira dos discípulos serem fiéis. Permaneça na sua Jerusalém. Se empenhe na sua paróquia. Não se afaste de Jerusalém. Não deixe de participar da missa dominical. Não deixe para ir à missa só em ocasiões. Não deixe. Seja frequente, perseverante. Domingo após domingo. Não seja o Tomé velho, porque o Tomé velho tinha ficado fora. O Tomé velho tinha virado Judas, porque não tinha se convertido. Seja o Tomé novo. O Tomé que percebeu que se afastou da comunidade, se afastou da Jerusalém no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, e por isso ficou cheio da amargura da morte e perdeu até a fé. Seja perseverante, amado. Seja firme na sua comunidade paroquial. Você que é daqui da nossa paróquia, eu como pastor da comunidade, pai espiritual, estou conclamando a você. Não deixe de viver a sua comunidade. Não corra risco. Não corra riscos. Seja perseverante. A cada primeiro dia da semana é o dia de estar reunido na sua Jerusalém para ser revestido das coisas do alto, do poder do Espírito, da graça do Espírito. E você vencerá o mundo. Não só vencerá para você, mas vencerá até para salvar sua casa, sua família e, quem sabe, salvar muitas outras pessoas pela sua perseverança. Seja firme, não se afaste. Se você anda meio afastado da paróquia, achegue-se, é sua casa. Se você anda afastado das orações, achegue-se, é sua casa. Se você anda afastado de escutar a palavra de Deus e está sempre antenado e em dia com aquilo que a igreja está falando, se achegue. A paróquia é sua casa. Se você está afastado da Santa Missa, se achegue. É nela que Jesus entrega o corpo dele santíssimo e o seu sangue para dar substância de vida e de vitória para aqueles e aquelas que creem nele. Achegue-se. A casa é sua. Não fique fora de Jerusalém. Tem uma música bonita de uma banda chamada Agnus Dei, ou Agnus Dei, que diz: edificar a igreja, somos a igreja do Senhor. Edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é igreja, São Paulo é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me. Irmão, vem, ajuda-me. Irmão, vem a edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. O Papa é igreja, os bispos são igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me. Irmão, vem, ajuda-me. Irmão, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Os padres são igreja. Vocês, os leigos são igreja. Somos a igreja. Somos a igreja do Senhor. Irmão,
Irmão, vem, ajuda-me. Irmão, vem a edificar a igreja do Senhor. As freiras são os diáconos são somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me. Irmão, vem, ajuda-me. Irmão, vem a edificar, a construir, edificar a igreja. Os batizados são igreja. Você é batizado? Os batizados são igreja. As famílias são e somos a igreja. Somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, assume. Irmão, vem, assume. Irmão, vem, assume a edificar a igreja do Senhor. Somos a igreja. Somos a igreja. Somos a igreja. Somos a igreja do Senhor. Irmão, vem, assume. Irmão, vem, assume. Irmão, vem, assume. A edificar a igreja do Senhor. Prefira ser como Tomé, renovado, sempre na casa do Senhor, no cenáculo, na Jerusalém, para se revestir da alegria do ressuscitado e da força do Espírito, para que o mal seja destruído e a sua vida e a de sua casa triunfe para a glória de Deus. Assim é a igreja, o cenáculo, onde nós nos reunimos para crescer na fé e não sermos contaminados por essa geração perversa e má, envenenada. Quer ser santo? Quer ser santa? Quer ter a certeza da graça do céu na sua vida? Da graça, da alegria que vem do Senhor? Da força do Espírito? Então, esteja sempre no cenáculo. E o cenáculo é a sua paróquia, para viver a graça de Deus. Que assim seja. Amém.